Neste curso, abordaremos e discutiremos os principais conceitos e técnicas relacionados à avaliação da aprendizagem escolar. Ao final, os participantes estarão aptos a compreender os fundamentos da avaliação da aprendizagem, planejar, aplicar e corrigir as avaliações, assim como analisar os resultados e adotar medidas para a melhoria do processo educativo. Além disso, estarão cientes dos principais desafios relacionados à avaliação da aprendizagem e das boas práticas que podem ser adotadas para superá-los. Sobre o primeiro capítulo, Fundamentos da Avaliação da Aprendizagem Escolar. A avaliação da aprendizagem escolar. Através da avaliação, os professores podem verificar o aprendizado e quais habilidades foram desenvolvidas, o que permite planejar estratégias de ensino mais eficazes. Para isso, é necessário definir os objetivos da aprendizagem e as competências que se espera. Com os objetivos da aprendizagem definidos, é necessário analisar os tipos de instrumentos e técnicas de avaliação, provas escritas, trabalhos individuais ou em grupo, apresentações orais, entre outros. Quais são mais adequados para avaliar o desempenho dos alunos, levando-se em consideração o conhecimento e o convívio dos professores com os alunos desta ou daquela turma? Em posse dos resultados da avaliação, podemos identificar as áreas em que os alunos têm mais dificuldade e assim definir estratégias de ensino específicas. Além disso, os resultados da avaliação também podem ser utilizados para realizar ajustes no planejamento do ensino, de forma a garantir que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Os resultados obtidos são comparados aos resultados esperados, para verificar se o processo de ensino está se cumprindo. A avaliação ainda permite identificar lacunas no processo, torna possível ajustes no planejamento do ensino, de forma a garantir que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados de maneira mais eficiente, como resultados que não foram abordados adequadamente ou estratégias de ensino que não foram eficazes. É importante ressaltar que a avaliação não deve ser vista apenas como uma forma de verificar o desempenho dos alunos, mas sim como uma ferramenta para avaliar todo o processo educativo. Dessa forma, a avaliação pode contribuir para uma melhoria contínua da qualidade do ensino e para o desenvolvimento pleno dos alunos. Individualmente, identificam-se as necessidades e dificuldades em relação ao aprendizado. Assim, professores podem adotar medidas e estratégias de ensino mais eficazes e direcionadas às necessidades específicas de cada aluno. O docente pode ajustar o planejamento do ensino, tendo como referência os resultados da avaliação, com ajustes no planejamento de ensino, definindo novas estratégias do ensino e revisando a sequência didática. A avaliação pode ser utilizada para comunicar os pais e os responsáveis sobre o desempenho dos alunos, permitindo que eles possam acompanhar o processo educativo e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Para isso, devemos escolher um momento adequado, uma reunião, um momento específico, com uma comunicação clara e objetiva, enfatizando as conquistas, o que precisa ser melhorado, além de uma linguagem adequada e simples, sem o uso de termos muito técnicos, com a oferta de atividades que os pais possam realizar com os filhos para reforçar o aprendizado, além de dicas para ajudá-los a superar as dificuldades identificadas na avaliação. E assim estabelecer uma parceria com os pais, destacando a importância da sua participação no processo de aprendizagem dos seus filhos. A avaliação da aprendizagem pode tanto motivar quanto desmotivar os alunos, dependendo da forma como ela é conduzida. Quando a avaliação é realizada de forma justa, coerente com os objetivos de aprendizagem, pode motivar o aluno a se esforçar e a se engajar mais nesse processo educativo. Por outro lado, quando a avaliação é percebida como injusta ou irrelevante ou incoerente pelos alunos, pode gerar uma desmotivação e até mesmo desinteresse pelo aprendizado.
Para almejarmos que a avaliação seja motivadora, se faz necessário alinhar os objetivos da aprendizagem com os critérios de avaliação, onde os alunos entendem os objetivos de aprendizagem e os critérios utilizados naquela avaliação, para que possam se preparar adequadamente e se sentir motivado e confiante a alcançar novos e bons resultados. Podemos oferecer um feedback construtivo aos alunos, mostrando onde eles estão acertando, onde eles estão errando. Esse feedback pode ajudar os alunos a se sentirem mais confiantes em relação ao aprendizado e a se engajarem ainda mais nas atividades escolares. Com a utilização de diferentes tipos de avaliação, como trabalhos em grupos, projetos, avaliações formativas, entre outros, sendo que essa variedade pode manter a motivação dos alunos, com a possibilidade de o aluno demonstrar diferentes habilidades e conhecimentos em diferentes tipos de avaliações. Sobre os conceitos e definições relacionados à avaliação. A avaliação da aprendizagem escolar é prática educativa que envolve a coleta, análise e interpretação de informações sobre o processo educativo dos alunos. A avaliação ela tem como objetivo compreender seu desempenho e ajudar os alunos a progredir no seu aprendizado. Vamos discutir então alguns conceitos acerca desse tema. Sobre a avaliação formativa. Ela ocorre durante todo o processo de aprendizagem, tem como objetivo o monitoramento do desempenho dos alunos e identificação de possíveis dificuldades, para que se possam que sejam tomadas as medidas que visem a melhoria do seu aprendizado. Sobre a avaliação somativa. É aquela que ocorre no final de um período de ensino, no final de uma disciplina, com o objetivo de verificar o nível de aprendizado dos alunos e atribuição de notas ou conceitos que sejam utilizados para a classificação e também para a promoção. Os critérios de avaliação são parâmetros norteadores para a avaliação da aprendizagem e podem incluir tanto aspectos cognitivos, as habilidades, os conhecimentos, aspectos socioemocionais, como atitudes e valores. Sobre os instrumentos de avaliação. São ferramentas utilizadas para coletar as informações sobre o desempenho dos alunos. Inclui provas, testes, trabalhos individuais ou em grupos, e outros instrumentos. Feedback. Feedback é uma ferramenta que permite o aluno conhecer seu desempenho, identificar os pontos que precisam ser melhorados, contribuindo para o seu desenvolvimento. A autoavaliação é uma reflexão do próprio aluno sobre o seu desempenho, sobre as suas dificuldades, permite identificar os seus pontos fortes e fracos, e eles vão buscar formas de melhorar o seu aprendizado. Os tipos de avaliação. A seguir serão apresentados alguns tipos de avaliação da aprendizagem escolar. Avaliação diagnóstica, realizada no início do processo de ensino, com o objetivo de identificar o nível de conhecimento prévio dos alunos em relação àqueles conteúdos que serão trabalhados, permitindo planejar o processo de ensino de uma forma mais adequada. Para o desenvolvimento, é necessário seguir alguns passos importantes, como definir os objetivos da avaliação antes de elaborar a avaliação. Isso ajuda a identificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos que precisam ser avaliados, quais são os aspectos que precisam ser aprimorados, assim como a escolha dos tipos de questões mais adequadas. Podem ser de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, dissertativa. Com questões claras e objetivas, evitando ambiguidades e duplas interpretações. E, se possível, testar a avaliação com um grupo de alunos para verificar a natureza dessa prova, se a prova está correta ou não. Ao aplicar, garantir que todos os alunos compreendam as questões, tenham tempo suficiente para responder. E, por fim, analisar os resultados para identificar os conhecimentos prévios do aluno, identificar possíveis lacunas no processo de aprendizado. Isso ajudará no planejamento do processo de ensino de uma forma mais adequada, considerando as necessidades dos alunos, as necessidades individuais dos alunos. A avaliação formativa.
realizada durante todo o processo de ensino com o objetivo de monitorar o desempenho dos alunos, identificar possíveis dificuldades, para que sejam tomadas algumas medidas ali no processo. Ela é uma avaliação contínua e sistemática, que ocorre durante todo o processo de ensino, com o objetivo de fornecer um feedback aos alunos e também orientar o professor no processo de ensino. A seleção de alguns instrumentos de avaliação pode ser variados, né, que são necessárias nesse momento da avaliação, como questionários, atividades em grupos, projetos, apresentações. É importante que os critérios sejam conhecidos pelos alunos e pelo professor, para que a avaliação seja justa e também de uma maneira mais consistente. Sobre a avaliação somática, ela é realizada no final de um período de ensino, de uma disciplina, de um período, e tem o objetivo de verificar o nível de aprendizado do aluno e atribuir notas ou conceitos. A sua importância se faz no fornecimento de informações sobre o nível de aprendizado do aluno ao final do período de ensino ou de um ciclo de aprendizagem. Com caráter conclusivo, de conclusão, pode ser utilizada para determinar o nível de aprendizagem no final do período de ensino. Embora a avaliação somática seja uma ferramenta importante para a verificação do nível de aprendizado dos alunos, ela também apresenta alguns pontos negativos. Ela pode gerar estresse e ansiedade nos alunos, especialmente se o desempenho deles estiverem diretamente ligado a consequências como reprovação ou perda de oportunidades. O foco da avaliação sumativa no resultado final pode levar os alunos a focar apenas na memorização do conteúdo, em vez de desenvolver as habilidades e competências que são necessárias para um sucesso aí a longo prazo. Quando baseada em testes e provas padronizadas, limita a avaliação de habilidades e competências mais complexas, como a capacidade de resolver problemas ou de pensar de uma forma mais crítica, focando ali só na memorização dos alunos. Ela também classifica os alunos com base na sua pontuação em relação ao grupo, a sua sala, que é um grupo de referência, com o objetivo de determinar o desempenho relativo dos alunos, utilizando alguns percentuais para indicar a posição relativa do aluno em relação àquele grupo de referência. Com isso, cria-se uma competição entre os alunos, pois aqueles que obtiverem uma nota mais alta terão uma classificação mais alta e melhores oportunidades. Sobre a autoavaliação, é realizada pelo próprio aluno por meio de reflexões do seu desempenho e suas dificuldades. Isso permite identificar seus pontos fortes e fracos e busca uma melhoria no seu aprendizado, no seu próprio aprendizado. É um tipo de avaliação em que os alunos são convidados a avaliar seu próprio desempenho e aprendizado. Ele estimula a reflexão sobre o seu próprio aprendizado e pode levar a uma melhor conscientização sobre os fortes e seus pontos fracos, bem como uma maior motivação para melhorar. A autonomia em relação ao seu próprio aprendizado, uma vez que lhes dá a oportunidade de avaliar seu próprio desempenho e também estabelecer as suas próprias metas de aprendizado. Vamos agora a um estudo de caso, a um exemplo prático sobre os conceitos até aqui ensinados. Vamos explorar diferentes tipos de avaliação que podem ser aplicados de forma criativa no ambiente escolar. Através de exemplos práticos e divertidos, vamos mostrar como a avaliação diagnóstica, formativa, somativa e autoavaliação podem contribuir para o engajamento dos alunos e o desenvolvimento de suas habilidades. A avaliação diagnóstica. A professora Laura está iniciando o semestre letivo e quer conhecer o nível de conhecimento prévio de seus alunos. Ela decide realizar uma atividade de avaliação diagnóstica de uma forma divertida. A professora Laura prepara um jogo chamado Quem Sou Eu? Cada aluno recebe um cartão com o nome de um animal escrito nele.
Sem mostrá-los aos colegas, devem fazer perguntas de múltipla escolha para descobrir qual animal está escrito em seu cartão. As perguntas são relacionadas a características físicas, habitat e alimentação do animal. A professora observa as respostas dos alunos e anota quais conhecimentos prévios eles têm sobre os animais. Isso ajuda a identificar quais informações eles já sabem e quais aspectos precisam ser trabalhados. A avaliação formativa. Durante o semestre, Laura utiliza a avaliação formativa de maneira criativa. Ela propõe aos alunos um projeto chamado Criando um Habitat Animal. Os alunos são divididos em grupos e cada grupo deve escolher um animal e criar um ambiente semelhante ao habitat natural desse animal dentro da sala de aula. Ao longo do projeto, a professora monitora o desempenho, observando como eles pesquisam sobre o animal, organizam o espaço, escolhem materiais adequados e apresentam informações sobre o habitat e as características do animal. Ela fornece feedback contínuo aos grupos, incentivando-os a aprimorar seus trabalhos e oferecendo orientações quando necessário. A avaliação somativa. Ao final do semestre, a professora Laura decide realizar uma feira de ciências para que os alunos apresentem seus projetos, chamado de Criando um Habitat Animal, para toda a escola. Os alunos montam estandes com suas criações e explicam aos visitantes os detalhes sobre o animal escolhido, seu habitat e as adaptações necessárias para criar um ambiente semelhante. Avalia cada estande, levando em consideração a criatividade na montagem, a qualidade das informações apresentadas e a capacidade dos alunos em se expressarem de forma clara e convincente. Com base nessas avaliações, ela atribui notas ou conceitos aos grupos. Autoavaliação. Durante a feira de ciências, Laura também propõe uma atividade de autoavaliação para os alunos. Cada aluno recebe uma folha com perguntas sobre sua participação no projeto, suas contribuições para o grupo e o que aprendeu com a experiência. Os alunos refletem sobre seu próprio desempenho e preenchem a folha de autoavaliação de forma honesta. Eles identificam seus pontos fortes, como habilidades de trabalho em equipe ou pesquisa, e também identificam áreas que precisam melhorar, como a capacidade de se organizar ou apresentar suas ideias de maneira mais clara. Conhecemos exemplos práticos e divertidos de como essas estratégias de avaliação podem ser aplicadas no contexto escolar. Através da avaliação diagnóstica, formativa, somativa e autoavaliação, é possível impulsionar o engajamento dos alunos, fornecer feedback construtivo, promover seu desenvolvimento individual e criar uma aprendizagem mais significativa. As funções da avaliação. A avaliação ela desempenha várias funções importantes na área educacional, e em outros contextos também. Algumas das principais funções da avaliação são as seguintes: verificar o nível de conhecimento e habilidade dos alunos. Isso permite que os professores determinem o que os alunos sabem e o que eles são capazes de fazer em relação a um conjunto de padrões ou objetivos de aprendizagem. Também orienta o processo de ensino e aprendizagem, auxilia no ajuste do método de ensino e oferece um feedback aos alunos. Verifica a eficácia do processo educativo. Ela é usada para avaliar se os objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados e para determinar se as estratégias de ensino e aprendizagem estão sendo eficazes. Certificar o nível de aprendizagem. Certifica se os alunos atingiram um certo nível de aprendizagem em um determinado assunto naquele determinado momento. Selecionar e classificar os alunos. Seleciona os alunos para programas especiais ou para classificar os alunos para os níveis diferentes. A avaliação também serve para prestar contas, usada para prestar contas aos pais, à comunidade, às agências governamentais sobre o desempenho dos alunos
e a eficácia do processo educativo ali aplicado. A avaliação desempenha várias funções importantes na área educacional e é fundamental para aprimorar o processo de ensino e aprendizagem e garantir que os objetivos sejam alcançados. Encerramos então o nosso conteúdo do dia, a primeira parte da nossa aula. Vamos agora ao nosso quadro Perguntas e Respostas. No quadro Perguntas e Respostas, analisaremos e responderemos as principais questões e dúvidas dos nossos alunos. Na primeira, quais são os instrumentos de avaliação? Como o feedback pode contribuir para o aprendizado? Quais são os benefícios da autoavaliação e quais cuidados devemos ter com a autoavaliação? Quais os instrumentos avaliativos? Como vimos na aula, só para relembrarmos, são as provas, testes, trabalhos escritos, a observação direta, as entrevistas, os portfólios, a autoavaliação e a avaliação por pares. Esses são apenas alguns exemplos. O professor deve utilizar uma gama desses instrumentos para tentar determinar as habilidades e competências específicas de cada aluno. A segunda questão, como o feedback pode contribuir para o aprendizado? O feedback ele pode fornecer informações aos alunos sobre o seu desempenho, destacando seus pontos fortes e as áreas que eles precisam ser melhorados. Ele é um protagonista, então ele sabe o que deve ser melhorado no seu processo de aprendizado. Isso auxilia os alunos a identificar as suas próprias lacunas e desenvolver estratégias para o seu aprimoramento. O feedback construtivo e individualizado também promove uma motivação, oferece orientações claras e específicas para o desenvolvimento. A questão seguinte: quais são os benefícios da autoavaliação na aprendizagem dos alunos? A autoavaliação permite que os alunos tornem-se mais conscientes do seu próprio processo de aprendizagem, refletindo sobre os pontos fortes, as fraquezas, todo o seu processo ao longo do tempo. Ela promove uma autorregulação, responsabilidade e o desenvolvimento, a metacognição nos alunos, tornando-os mais autônomos em sua aprendizagem. Além disso, a autoavaliação pode ajudar os alunos a identificar metas de aprendizagem e a desenvolver estratégias para alcançá-la de uma forma mais efetiva. Embora a autoavaliação seja uma prática benéfica na aprendizagem dos alunos, elas também existem alguns pontos negativos que podem ser considerados, que é a nossa próxima questão. Quais cuidados tomar com a autoavaliação? Existe um viés de autoavaliação. Os alunos eles podem ser tendenciosos a avaliar seu próprio desempenho, superestimando suas habilidades ou subestimando suas dificuldades. Isso pode levar a uma avaliação imprecisa ou distorcida da sua própria aprendizagem. A falta de objetividade. A autoavaliação depende da perspectiva subjetiva do aluno, que pode resultar em uma falta de objetividade na avaliação. Os alunos podem ser influenciados por fatores emocionais, a falta de autopercepção ou autoconfiança, que pode levar também a uma avaliação imprecisa. A falta do conhecimento dos critérios de avaliação. Os alunos podem ter dificuldade em compreender completamente os critérios de avaliação estabelecidos. Isso pode levar a uma avaliação inadequada ou inconsistente, uma vez que os alunos podem não estar cientes dos padrões de desempenho que são esperados. Dificuldade em identificar as lacunas de conhecimento. Alguns alunos podem ter dificuldade em identificar as suas próprias lacunas no conhecimento ou as áreas que podem ser melhoradas. Eles podem não ter os conhecimentos ou a meta necessárias para uma autoavaliação precisa e completa. A falta de comparação com pares. A autoavaliação não oferece a oportunidade de comparação direta com os colegas. A falta de comparação, ela pode limitar a percepção dos alunos em relação ao seu desempenho em relação aos demais. É a compreensão da variação nos níveis de habilidade e o conhecimento da sua turma.
O excesso de autocrítica. Alguns alunos podem ser excessivamente autocríticos e tendem a subestimar suas realizações. Isso pode levar a uma falta de confiança e motivação, que afeta negativamente a autoestima e o seu desempenho acadêmico. É importante que a autoavaliação seja utilizada em conjunto com outras formas de avaliação, como a avaliação pelos professores ou pelos pares, pelos colegas, a fim de obter uma visão mais completa, precisa do desempenho individual do aluno. Além disso, é essencial fornecer orientações claras, critérios de avaliação e apoiar os alunos no desenvolvimento de suas habilidades para uma autoavaliação mais efetiva. Nesse momento, propomos uma autoavaliação, uma autoanálise sobre os conhecimentos até aqui ensinados. A avaliação justa e autêntica é aquela que reconhece a diversidade de talentos, habilidades e formas de aprender dos alunos, dando-lhes a oportunidade de mostrar seu verdadeiro potencial. Gostaria de agradecer a presença de todos. Entre em contato conosco e até a próxima.